Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Crendo contra a Esperança. O irmão Farley é lá de Maceió, Alagoas, e ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem, quem escreveu foi o irmão Farley. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não sou teóloga, não tenho formação em teologia. Então é do meu coração para o coração de vocês. É importante que você pegue a sua Bíblia e leia também me acompanhando. Hoje nós vamos ler Romanos 4. Já deixa lá aberta a sua Bíblia para que você possa ler também na sua versão, tá bom? Eu quero pedir que, se o seu coração também estiver disponível, que você compartilhe esse texto com outras pessoas, para que elas também tenham o privilégio que a gente tem de estudar a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos estar disponíveis para entender aquilo que Tu nos queres ensinar, que nós possamos compreender a importância da fé, mesmo quando a esperança nos falta, que nós possamos crer. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então nós vamos ler hoje Romanos 4, leremos do versículo 13 até o 25. E esses versículos vão nos ensinar que a fé verdadeira, ela confia nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Porque o Abraão, ele acreditou contra a esperança. E o que aconteceu? Ele foi justificado pela fé. Então, esse pedacinho da Bíblia que nós vamos ler hoje, escrito pelo irmão Paulo, para o pessoal lá de Roma, é um texto super poderoso sobre a natureza da fé. E o que a gente aprende? A primeira coisa que nós vamos ver lá é que a gente crê contra a esperança. O irmão Abraão, ele recebeu a promessa de ser pai de muitas nações. Não porque ele ia cumprir a lei, porque ele era bonzinho, nada disso. Mas pela justiça da fé. Outra coisa é que mesmo sendo velho e a Sara estéril, o irmão Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, ele, em esperança, ele creu com toda a esperança. Então, em esperança, ele creu com toda a esperança. Você vê isso lá no versículo 18. Isso quer dizer o quê? Que ele acreditou mesmo quando tudo indicava o contrário. É importante lembrar que a fé dele não vacilou, mas se fortaleceu ao dar glórias a Deus, convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Então, essa fé do irmão Abraão foi acreditada a ele como justiça. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, afirma que isso não vale só para Abraão, mas para a gente. Se a gente acreditar que Jesus Cristo ressuscitou com o poder de Deus, isso também serve para nós, né? Porque nós temos que crer naquele que realmente ressuscitou. E no final, o que quer dizer crer contra a esperança? É acreditar quando não tem nenhuma evidência, nenhum sinal visível de que algo vai acontecer. É acreditar de qualquer forma. É confiar em Deus, mesmo quando a lógica, a ciência, as circunstâncias dizem, sem chance, não. Então, o irmão Abraão, ele não teve um filho por meios naturais, mas ele creu no sobrenatural. Como é que a gente aplica isso hoje? Quando a gente enfrenta situações impossíveis, doenças, crises, sonhos, que a gente deixa para depois, essa passagem vai lembrar a gente que a fé não depende do que a gente vê, mas depende de quem Deus é. E isso é fundamental. A fé que justifica é aquela que descansa na promessa de Deus. E é aquela fé que não se baseia nos nossos próprios méritos e na nossa própria força, entendeu? Bom, então vamos ver Romanos 4, de 13 a 25, e diz assim,
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem, o qual em esperança creu contra esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não era por causa dele que está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Bom, então o texto chama-se Crendo contra a Esperança. O versículo escolhido pelo irmão Farley é o 18, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Bom, tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre. E o que acontece então quando ela acaba? Se a esperança morrer, e aí? Sem esperança a gente murcha, né? A gente desiste de lutar, a gente desiste de sonhar. Mas enquanto tem esperança, tem vida. A gente não fala assim, enquanto a vida é esperança? O irmão Abraão, como nosso pai da fé, ele ensina a gente essas grandes verdades. A gente não pode esperar que as coisas estejam favoráveis para que a gente possa acreditar, para que a gente possa ter fé. A situação física de Abraão e da Sara apontava para o impossível, mas isso não fez com que eles deixassem de acreditar no poder de Deus. Eles continuaram confiando. O Senhor trabalha trazendo ordem a partir do caos. Quando não tem nenhuma esperança, o Senhor está lá e trabalha. Nada é impossível para Deus, mas a gente precisa crer nessa verdade. Na experiência com seu filho Isaac, o irmão Abraão creu que Deus dá vida aos mortos e chama a existência o que não existe. Então ele pensou, né, na minha cabeça, mesmo que eu mate meu filho, porque Deus está mandando, não tem problema, porque Deus pode ressuscitar, Deus pode todas as coisas. Então, quando a gente compreende que não é o nosso esforço, mas é a graça e o poder de Deus que faz os milagres acontecerem, a gente vai viver uma outra dimensão da nossa fé. Então, Abraão fortaleceu-se na fé, entregando ao Senhor o seu pedido e aprendendo a esperar no tempo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia qual tem sido a sua oração, a sua necessidade, o seu desafio. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não deve perder a esperança. O Altíssimo, o Eterno, nosso Deus, ele age não só na situação, mas principalmente na vida de quem está crendo e está exercitando a sua fé por meio da espera. Então você não será decepcionado, tá bom? O nosso manancial termina assim, não perca a esperança. Deus age não só na situação, mas principalmente na vida daquele que está exercitando a sua fé por meio da espera. Amém? Eu sei que é difícil, mas é importante confiar. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso. Lembrando que nós temos o seguinte: nós que cremos contra a esperança, nós cremos de qualquer jeito, para nós é super, mega possível abraçar. Então não deixa de abraçar o seu irmão, não deixa de abraçar ninguém.
Isso é fundamental. Lembra também que a gente tem um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu finalizo e me despeço com a frase do pastor A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.